Bem, agora que saiu essa notícia do Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, estava na hora dos institutos de pesquisas, né, irem para as ruas, fazerem pesquisas para perguntar se o fato do líder do governo ser um grande articulador do Daniel Vorcaro e beneficiário de algumas, né, algumas vantagens, não seria hora de fazer uma pergunta? Acontece que os institutos de pesquisas só têm um interesse, né, em desgastar a direita. Vamos ver, só para a gente lembrar, por que, que o Nunes recusou, né, a exibição da pesquisa. E isso aí foi um, né, bafafá na época. Inclusive, o ministro Dias Toffoli falando que não, tem que liberar as pesquisas, não pode tutelar o eleitor. Logo quem, hein? Logo o homem que criou o inquérito das fake news para derrubar perfis de direita, para tutelar o eleitor na época, né? Em 2021 ainda. 2019, 2021, por aí, né? Vamos relembrar isso aí. Sustenta em síntese que a pesquisa impugnada, em vez de proceder a simples ordem de perguntas acerca do cargo eletivo, induziu os entrevistados de forma negativa em relação ao senhor Flávio Bolsonaro, pré-candidato do partido representante, com questionamentos referentes, em sua maior parte, às investigações envolvendo o Banco Master, citando como exemplos os seguintes trechos. 1. Abro aspas, na sua percepção, qual grupo político está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master? Com as alternativas que apenas distribuem responsabilidade entre grupos políticos, aliados de Lula, aliados de Bolsonaro, Centrão, todos e não sei. 2. Você ficou sabendo do áudio e mensagens vazadas de supostas conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master? 3. Após tomar conhecimento das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, você ficou mais ou menos disposto a votar em Flávio Bolsonaro para presidente? 4. Diante das informações divulgadas, Flávio Bolsonaro deveria manter sua candidatura à presidência, retirar sua candidatura à presidência e apoiar outro nome ou não sei. Afirma que as perguntas constantes do questionário, ao empregarem expressões como esquema de fraudes financeiras, escândalo, evidências de envolvimento direto, bem como ao submeterem ao entrevistado a estímulos narrativos antes das questões relativas à intenção de voto, a rejeição e a imagem pública teriam aptidão para influenciar artificialmente as respostas subsequentes. Não vou antecipar o voto, mas eu sinceramente, e Vossa Excelência veio de dizer que eu já tomei posse como efetiva 14 anos atrás, sem contar tempos anteriores. Eu acompanho eleições literalmente ocorrendo desde 1986 dentro de ginásio com apuração. Bem, agora nós vamos ver o Dias Toffoli, né? O homem que abriu o inquérito das fake news, defendendo que não pode ter censura. Não pode censurar os institutos. Preste atenção. O livro da legislação eleitoral e temos o livro das instruções. E eu tenho dito sempre, especialmente ao mundo político e aos parlamentares, que quanto mais proibição se põe na lei, e já disse isso aqui outras vezes, é mais tutela ao eleitor. Eu, sinceramente, no meu ponto de vista, mas isso não é da minha competência, eu deixaria as pesquisas livres, se eu fosse parlamentar, mas parlamentar eu não sou. E o povo, com a sua soberania, decide quais são os institutos que são sérios e os que não são sérios. Aliás, todos nós aqui temos na nossa cabeça aqueles que nós sabemos que são os mais confiáveis e aqueles que não são tão confiáveis assim. Cada um de nós aqui tem experiência suficiente para fazer essa avaliação e eu não me vejo melhor ou pior do que qualquer eleitor do Brasil para fazer essa avaliação. Então, ministra Estela, eu sinceramente, por mim, nós não precisaríamos estar passando por um julgamento como esse. Porque, para mim, as pesquisas deveriam ser liberadas completamente. Liberadas completamente e o brasileiro eleitor, a brasileira eleitora, decide aquele que... Mas está no artigo 33 da 9.504 e seguinte, está na resolução que trata das pesquisas e existe a possibilidade de impugnação de metodologia. E o que diz o artigo 33 e o que diz a resolução 23.600? Exatamente que a pesquisa é para medir opinião pública. Ela não é para formar opinião pública. E eu não vou fazer menção a essa questão que está em julgamento, porque, como eu disse, aguardarei o voto vista. Mas... Me engana que eu gosto de Dias Toffoli. Não é assim que você pensa? Bem, os institutos de pesquisa são bancados por eles, né? A gente sabe quem é que paga esses institutos e o que eles querem com isso. Agora vamos pensar nisso. Olha, ver se fizesse agora
né? Vamos colocar os institutos de pesquisa e colocar todas essas informações do Jacques Wagner para ver o que acontece com a pesquisa, o que acontece com o resultado da pesquisa. E aí vamos pegar um trechinho do UOL, né, que a gente tem a, a Bergamo, né, dando um palpite sobre isso. E eu queria muito começar te ouvindo, Mônica, o que vai acontecer diante desse escândalo? Porque, apesar de ser algo que já era um pouco esperado, como você colocou ontem, né? Lula já sabia que isso poderia acontecer. Será que era desse tamanho que Lula imaginava? Até onde eu sei, quer dizer, o Lula conversou com ele e ele garantiu que não tinha nada a ver com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro. De fato, se a gente olhar assim com maior distanciamento, o Jacques Wagner não tem uma relação direta com o Daniel Vorcaro, né? Não apareceu o Vorcaro dando dinheiro para ele. Agora, ele tem essa relação super próxima com Augusto Lima, que foi executivo do Banco Master, né? Que trabalhou para a fusão do Master com o Banco Regional de Brasília. Então, na verdade, assim, eu acho que é incontornável a saída dele, Fabiola, se o PT quiser preservar minimamente, né, o seu discurso, né, de que Lula não tem nada a ver com isso, de que o governo não tem nada a ver com isso, de que foi a Polícia Federal, sob o governo Lula, que prendeu o Daniel Vorcaro, de que foi o Banco Central, com o presidente indicado pelo Lula, que liquidou o banco. Agora, isso de nada adianta se você tem um líder do governo que recebeu aí benefícios do sócio do Vorcaro. Tem uma coisa curiosa aí, Fabiola, que é a seguinte, viu, Josias? De todas as pessoas envolvidas até agora, que apareceram tendo envolvimento com o caso do Banco Master, tirando os que foram presos, né, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, um ou outro, ninguém perdeu o cargo, né? Então, se a gente for observar, nenhum ministro do Supremo foi abalado ali, o Dias Toffoli se dá por impedido de julgar casos do Vorcaro, mas seguem firmes, fortes, canetando, prendendo, fazendo e acontecendo. Quem mais que perdeu cargo, né? Surgiram informações sobre o envolvimento de Hugo Mota, está no cargo, forte. Davi Alcolumbre, está no cargo, forte. Então, talvez a gente veja a primeira pessoa que, de fato, sofra alguma consequência por causa desse escândalo. Eu estava falando com uma pessoa do PT que gosta muito do Jacques Wagner, uma pessoa muito importante, que gosta dele, que tentou encontrar explicações. Não, mas olha, veja bem, é um apartamento. Quer dizer, olha o restante, os milhões que ele distribuiu para outras pessoas. Como que vai ser isso, Jacques? Mas o Lula está em campanha eleitoral, né, Fabiola? Está em plena campanha eleitoral. Não é que o Lula acabou de ser eleito e tem mais 3 anos de governo e vai manter o Jacques Wagner e acabou e daqui a pouco ninguém lembra mais desse escândalo. Falta muito pouco para a campanha, para os brasileiros irem às urnas, e esse é um caso tóxico que quem estiver perto tem prejuízos eleitorais. Então está na hora de soltar as pesquisas, né, para saber como é que é. E agora vamos pegar um pouquinho do Josias. Josias também está dando umas cacetadas. E não é só, olha, o Ciro Nogueira está no cargo, entendeu? O presidente do Banco União, do Partido União também está no cargo. Então a cúpula toda está no cargo, está todo mundo. O que foi preso foi os operadores, né? Porque tanto o presidente do Banco Central, quer dizer, o presidente do, do BRB e o Daniel Vorcaro, né? São peças pequenas dentro desse processo. Ah, o Vorcaro é o grande articulador. Não, o Vorcaro é um cara com inteligência mediana, é um playboyzão, um cara que foi, né, pinçado por esse grupo, né, como diz o André Mendonça, né, é com coisa de máfia mesmo, né, é uma estrutura mafiosa. E aí ele foi pinçado, falou assim, ó, você vai ser o operador do nosso caixa, né? E aí faz aqui, faz ali, pega dinheiro aqui, pega dinheiro ali, manda dinheiro para cá, né? Ó, põe o Guido Mantega aí para receber 1 milhão por mês, porque ele vai dar suporte para a gente poder ter contato com o Banco Central e vai assim, entendeu? É toda uma estrutura, né? As lideranças políticas, os cacife meus, os tubarões, né? É que são as pessoas que operam, não é o Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, ele está ali, né?
deslumbrado, botou ele ali e falou: você vai ser isso, você vai fazer aqui para nós. Então, era assim, tipo, eu já falei, né? Tipo um Eduardo Tagliaferro, né? Era um baixo escalão. Então, dos grandes escalões aí, a turma que realmente se beneficiou disso, né? Ninguém foi preso. Agora, vou pegar o Josias falando um pouquinho. Vai lá, Josias. Tem um detalhe, Fabiola, que a perversão mudou de patamar no Brasil. Ela está mais sofisticada. Se você pega o caso do Daniel Vorcaro, ele, diferentemente do que acontecia no passado, quando o dinheiro sujo passava por baixo da mesa, transações obscuras, ele agora oferece os seus mimos de papel passado. Ele contratou um ex-presidente da República, o Michel Temer, por 10 milhões de reais. O Temer azeitou encontros do Vorcaro com o então governador aqui do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, que tinha o controle lá do BRB. Ele contratou 2 ex-ministros do Supremo, um do Supremo, o Ricardo Lewandowski, que recebeu pelo menos 6 milhões de reais, o escritório dele. Depois ele foi para o governo Lula, virou ministro da Justiça, e o contrato foi mantido com a família do Lewandowski, no escritório da família. Contratou o Guido Mantega. Guido Mantega recebeu 14 milhões de reais do Master. E foi o Guido Mantega que abriu a maçaneta do gabinete presidencial, que levou o Vorcaro à presença do Lula, numa reunião que hoje é uma reunião constrangedora, não deveria ter acontecido. Aliás, o Guido Mantega foi contratado pelo Banco Master a pedido do Jacques Wagner. O Jacques Wagner falou assim: não, você vai contratar o rapaz aí, vai pagar 1 milhão para ele. Quem manda no Banco Master? O Vorcaro ou o Jacques Wagner? Hein? Vamos ver. Sobretudo porque estava fora da agenda. Brilha nessa constelação o escritório de advocacia da Viviane Barsi. Foi contratada, recebeu, tinha mais dinheiro, mas recebeu 80 milhões de reais do Daniel Vorcaro. Ele não estava comprando a assessoria jurídica da doutora Viviane, estava comprando acesso também à maçaneta do Alexandre de Moraes. O Vorcaro comprou também, papel passado, por 35 milhões de reais, as cotas da empresa do Dias Toffoli, lá naquele resort, o Taiaiá. Então ficou mais sofisticado, mais complicado. O Vorcaro deu 61 milhões de reais ao Flávio Bolsonaro, supostamente para financiar um filme. Não deu. Aí, tá vendo? Deu. Né? Financiou. Deu. Financiar não é dar. Eu não dou dinheiro para financiar ninguém. Né? A gente, quando financia, a gente quer retorno. Agora, os outros não. Os outros serviço de consultoria que não existe. Não tem como você provar, né? O filme tem como você provar. Mas vamos vendo. Agora, eu queria falar para vocês o seguinte. A questão do Jacques Wagner ter sido abordado pela Polícia Federal, isso aconteceu com Lula fora do Brasil. Entendeu? Lula foi lá para o G7 e você fala assim, mas aí o Lula não sabia disso? Pegou o governo de surpresa? Pode ter pegado alguém de surpresa. Eu acredito que o Lula não pegou de surpresa, não. Ele falou assim, ó, deixa para fazer isso quando eu estiver longe do Brasil. Porque o Jacques Wagner é do meu partido. Entendeu? É uma leitura que eu tenho. Outra leitura que eu tenho também, por exemplo, eu vi aqui deixa eu ver se eu tenho aqui para colocar para vocês. É leitura, viu, gente? Nem tudo que eu falo aqui, vocês têm que levar no, como é que eu diria? No pé da letra, né? É uma interpretação, tá certo? Rapaz, eu não peguei. Eu não peguei. O Dallagnol. O Dallagnol está pegando uma matéria do Estadão, dizendo que o Lula está, como dizer assim, tentando prejudicar o Mendonça, diminuindo o número de agentes, polícias federais, aquela coisa toda. É uma leitura, entendeu? O Lula está querendo desidratar as operações, né, do Banco Master e do INSS, minando Eu já tenho uma leitura que também pode parecer uma outra coisa, que a Polícia Federal, né, tem uma parte lá que é ligada ao Alexandre de Moraes, que é a turma dos tucanos. Né? E essa turma dos tucanos porque é um governo de duas cabeças, um monstro. Você tem o Lula de um lado e você tem o Alckmin do outro, os dois ali dividindo o poder. Né?
Os dois nunca se bicaram, os dois sempre foram adversários políticos ferrenhos, né? Inclusive conseguiu prender o outro, e depois se uniram para poder derrubar a direita que estava vindo aí. Mas isso não quer dizer que eles tenham uma convivência pacífica entre eles, não, porque eles têm muitas diferenças, não é? Então, o fato do Alexandre de Moraes ter esse poder em cima da Polícia Federal, né, e o Mendonça está investigando para cima de todo mundo, né, eu acho que tem aqueles dois lados. Tem a Polícia Federal do Bolsonaro, que tem uma vontade de trazer a normalidade, né, acabar com essa farra. Tem a Polícia Federal ligada ao Geraldo Alckmin, a turma dos tucanos antigas, né? E tem um pouco da Polícia Federal ligada com o PT, né? Então você tem 3 braços da Polícia Federal ali. Então, de repente, você tem aquela Polícia Federal que é mais ligado à direita, que acha que tem que voltar à normalidade, né? Avançando para cima dos esquemas. E como os esquemas pega os dois juntos, né? Não dá para separar. O Vorcaro entrou pela cota do Alckmin, a turma dos tucanos, e aquele lá da Bahia, né? O sócio do Vorcaro entrou pela cota do PT da Bahia. Então os dois criaram esse monstro aí, que é esse caixa de poder, né? O caixa financeiro do poder. Eu entendo assim. E aí, por exemplo, quando você tem a briga lá para chegar no núcleo do problema, né? Você tem a turma do PT querendo, ó, vamos para cima da turma dos tucanos primeiro. E você tem a turma dos tucanos, vamos para cima da turma do PT primeiro. Só sei que o Lula foi lá para o G7, e aí o Trump falou, o Lula é um cara muito volátil. O que é um cara muito volátil? Um cara muito assim, instável, né? Um cara muito vaselino, um cara fala uma coisa, depois fala outra. Ele é confiável, ele não é confiável, mas ele fala... Então, se eu fosse você, ficava com o pé atrás com o Lula. O Lula está querendo que se exploda isso aí. Ai, ai, ai. Essa é a minha opinião. E eu acho o seguinte, eu acho que tá bom pro Flávio, entendeu? E eu quero falar depois, no próximo vídeo, sobre essa questão do, do- da sentença lá, do julgamento do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Isso é muito importante, esse julgamento lá nos Estados Unidos, essa coisa da Trump Media contra o Alexandre de Moraes. E o governo mandar lá né, a Advocacia Geral da União para defender o Alexandre de Moraes. E o governo a justiça americana fala assim, não, isso aqui é contra a pessoa física, é o CPF do, do, do ministro, não é contra o governo brasileiro. Aí, mas não, o governo brasileiro está aqui para defender o governo brasileiro. Né? A AGU está aqui para defender o governo brasileiro. Bem, vocês estão para defender quem? O governo brasileiro ou o, o Alexandre de Moraes? Não, a gente não está aqui para defender o Alexandre de Moraes. A gente está aqui para defender o governo brasileiro. O Alexandre de Moraes que se defenda. É uma coisa mais ou menos assim, entendeu? A AGU foi lá e falou assim: ó, não deixe que isso resvale para cima do governo brasileiro. A gente sabe que o governo brasileiro tem, né, um dedo de avalista das ações do ministro Alexandre de Moraes, mas, né, vão tirar aí os espinhos, né, do peixe e deixar a turma comer só o peixe. É mais ou menos isso. Então tá bom, eu quero ver o comentário de vocês e eu volto na próxima para falar sobre isso. Sobre essa ligação, né, da questão do governo americano com o governo brasileiro, a história dos Estados Unidos com a história do Brasil, a história da América Latina. Eu acho que a gente precisa entender isso de um modo muito mais amplo, porque a gente precisa sair desse provincianismo, né, para fazer um debate bem maior, que é entender. Como se você entrar no Google Maps, né, entrar no Google Earth. Você está lá naquela cidadezinha, você vai abrindo, assim vai aparecendo, né, o mapa da cidade, depois vai aparecendo, né, a região, a topografia, vai aparecendo o estado inteiro
né, da cidade, depois vai aparecendo um país da cidade, depois vai aparecendo o continente, depois vai aparecendo o globo inteiro. Aí você olha por cima. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar também por cima, né, para não ficar muito no lado periférico. Sabe, esse varejinho aí de fofoca daqui, fofoca dali, eu acho que a gente precisa ter, a Comissão Cidadã de Inquérito tem que ter um papel mais abrangente, né, de interpretar isso aí de outra forma. Tá certo? Então tá bom, fique com Deus. Estou deixando a chave Pix aí, agradecendo a turminha que mandou ontem. Muito obrigado, fique com Deus. Continue apostando nesse projeto da Comissão Cidadã, que a gente está aqui para, né, realmente trazer a normalidade. Tem muita coisa para fazer e a gente vai fazer a nossa parte, tá bom? Fique com Deus. Um abraço.